Dona Consa, Deus abençoe.
distante hoje? Ficaram distante hoje? Ficaram distante hoje? Não, entendeu? Por mim não vai vir agora. Mas não conseguiu mudar o Comprar computador? um novo. Computador? Ah. Acho que não daquele jeito nem ia conseguir, não. Não, não dá. Sérgio, como é que tá? Questão de programa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai, Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas, amados irmãos e irmãs, hoje para o 22º domingo do tempo comum. Queremos rezar por todos que nos acompanham, por todos que aqui estamos. Hoje nós queremos pedir pela cirurgia de Camila Carlos Pereira, a filha da Márcia Aurora, que vai fazer uma cirurgia de uma queda, eu acho que ela teve no braço. Está com uma fratura. Queremos pedir ao Senhor que lhe dê saúde e paz. Pelas nossas famílias, queremos pedir ao Senhor pela Luísa, que fez mais um aninho de vida na quarta-feira, não é? Luísa, que é filha do nosso amigo Luiz e da nossa irmãzinha ali atrás, neta da Dona Conceição, Dona Conça, a matriarca, né? Isso mesmo. Queremos dar graças a Deus por todos nós, por mais uma semana, pedindo graça e paz. Vamos então pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados por meio do canto. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Senhor, que vieis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Deus eterno e todo misericordioso, tenha piedade de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos a Deus, alegres, cantando a sua glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho
universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irritação o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti, então, dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus, todos. Vós sois, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água, todos. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meu lábio vos louvo. A minha alma tem sede de vós, como sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Todos, a minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra e o sul. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma se sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, e a vós ofereceres em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Todos de pé para a aclamação ao Evangelho. Aleluia.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e então começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu não pensas, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrar. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perde a sua vida? O que então pode alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então vai dar a cada um de acordo sua conduta. Palavra da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 22º domingo do tempo comum. E vendo as cenas que seguem no Santo Evangelho, as narrativas, interessante perceber como a Sagrada Escritura vai mostrando para nós a evolução dos personagens e, ao mesmo tempo, as quedas que cada um vai tendo e os encontros com Jesus. Se nós olharmos, todos esses dias nós estamos acompanhando os grandes discursos do Senhor Jesus aos seus discípulos. De modo que, domingo passado, nós ouvimos a profissão de fé de Pedro, a grande profissão de fé de Pedro, em que ele dizia, quando Jesus fez a pergunta: quem diz os homens que eu sou? Eles disseram: alguns dizem que tu és João, outros que tu és Elias, Jeremias, ou então que tu és alguns dos profetas. E Jesus então pergunta: mas agora vocês, o que vocês dizem sobre mim? E Pedro toma a voz e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o ungido de Deus. E Jesus então diz: olha, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, tu és agora Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. O mesmo Pedro que professa quem é Jesus, hoje fraqueja, hoje cai. Hoje então dá uma escorregada, igual a gente diz, né? Deu uma escorregada. Ele hoje não quer que esse Cristo, que esse Filho de Deus, que esse Messias vá para a cruz. Ele não quer que esse Messias sofra. Ele rejeita todo o sofrimento e ele quer simplesmente a glória. Ele quer simplesmente a glória, quando esse mesmo Jesus, que ele professa ser o Filho de Deus, diz para ele: já que eu sou Messias, já que eu sou ungido, então o Filho do Homem, ele
o Cristo vai sofrer, vai ser entregue para os anciãos, pelos homens, pelos mestres da lei, e será morto. E então Pedro disse: Senhor, que isso não te aconteça jamais, jamais, Senhor. E Jesus então diz o quê? O mesmo que ele disse: tu és feliz porque não fostes um homem que te disse isso, mas o meu Pai que está no céu. Hoje ele diz: vai para longe de mim, porque tu és como Satanás. Tu não pensas como Deus, mas tu pensas como os homens. Olha, meus irmãos, e ele vai além e diz assim: olha, aquele que me quer seguir, tome a sua cruz, diga não a si mesmo, diga não ao mundo e me siga, pois quem perder a sua vida para o mundo vai ganhá-la para Deus, mas quem ganhar a sua vida para o mundo vai perdê-la para Deus, porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Portanto, aqui está para nós uma chave de leitura da experiência de fé de Pedro com a nossa vida, com a nossa fé. Nós somos esse Pedro que às vezes estamos na glória, esse Pedro que diz: ai Senhor, eu te amo, ai Senhor, como eu te adoro, ai Senhor, como tu és o centro da minha vida. Mas às vezes a gente diz: Senhor, por que estou sofrendo, Senhor? Onde tu estás, Senhor? Por que tu permites que minha filha, que meu filho sofra? Por que, Senhor? Esse mesmo Pedro somos cada um de nós, que às vezes questionamos o próprio Deus e não queremos que nenhum de nós soframos. Portanto, aqui, meus irmãos, está para nós uma experiência de fé que pode ser a de cada um de nós, ou que sempre é a de cada um de nós. A experiência de fé de Pedro é a nossa experiência de fé. Então aqui está aquilo que nos disse o profeta, o que nós ouvimos na primeira leitura de Jeremias: seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Numa luta tão grande, lutei, Senhor, mas foi tua a vitória. No final das contas, é a vontade de Deus que prevalece em nossa vida, e não a nossa. É o agir de Deus que sempre vai ser o supra-sumo em nós, e não o nosso agir. E aí, meus irmãos, nós ouvimos Paulo dizer na segunda leitura: olha, oferecei-vos a Deus como um sacrifício de amor. Dai-vos uns aos outros este amor de Deus e se ofereçam a Ele despojadamente, sem reservas, nessa experiência de que Deus sempre deve agir em nós, e a nossa ação humana será sempre um louvor para Ele, um entregar-se nas mãos de Deus, um confiar nas mãos de Deus, um abandonar-se nas mãos de Deus. E é isso que nesses tempos, e agora nesses últimos dias, que a gente tem visto uma série de situações em nossa cidade, na esfera política, na esfera da nossa vida em nossas casas, com a segurança, com tantas coisas que às vezes a gente diz: mas meu Deus, como se não bastasse coronavírus, violência, política, tantas cenas. Mas nunca nós podemos achar que a mão de Deus não está presente em nós. Nunca nós temos que olhar para a vida e dizer assim: mas Senhor, por que permites que essas coisas todas venham a existir no meio de nós? É preciso não fazer como Pedro: Senhor, que isso não te aconteça, fique longe. Olha, a nossa vida sempre será marcada pelo sofrimento, mas é preciso olhar para além daquilo que está acontecendo e ver a ação de Deus em nós, a mão de Deus em nós. E Jesus então nos mostra isso, que é preciso pensar não como os homens, mas como Deus. Pensar sempre como
Deus, aspirar as coisas do alto, olhar para além daquilo que está à nossa frente e ver a ação de Deus com os olhos da fé, com as lentes da fé, com as lentes da esperança. Que este Deus que nos reergue, que nos tira da nossa fraqueza, assim como Pedro, que um dia disse: Senhor, Tu és o Cristo, e hoje ele diz: Senhor, afaste a cruz. Que nunca, meus irmãos, nós olhemos para a vida e nunca hajamos como Pedro hoje. Afaste a cruz, mas dizer: sim, Senhor, com a cruz Tu estás comigo. Com a cruz eu vou. Eu sei que eu vou ter minhas cruzes, mas a cruz para nós não é sinal de derrota. A cruz para nós é sinal de força, de fé, de coragem, de resiliência, de fortaleza, de ânimo. Com a cruz eu vou além. Com a cruz Cristo está comigo. Com a cruz eu sou cristão. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, irmãos e irmãs, façamos o nosso ofertório oferecendo a Deus a nossa vida, os nossos dons, junto com o vinho e com o pão. Cantemos. Orai, irmãs, para que essa nossa oferta seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que fazemos nesta liturgia por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, compadecendo-se da fragilidade humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no leito da cruz, Ele nos libertou e, dando-nos a vida, trouxe-nos a vida eterna. Por Ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória, concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Vós sois santo e fonte de toda santa. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Cristo, nosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos
Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Nos agradecemos, porque tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz pelo mundo inteiro, que ela cresça pela caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Ari João, seus bispos auxiliares e eméritos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos dos nossos irmãos, dos nossos antepassados, dos nossos familiares, aqueles os quais já se encontram na casa paterna, e de todos os que partiram desta vida junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Cristo, vosso Filho. Na palma de nossa mão, a oferta do nosso louvor, Cristo com Cristo e em Cristo. Cristo com Cristo e em Cristo, a voz na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Vem dar-nos teu Filho, Senhor.
e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido.